Olá, tudo bem? Hoje, como você pode ver, eu estou filmando em outro cenário. É um cenário externo, que eu acho muito mais gostoso, me conecta com a natureza, com o lado de fora, com o sol, com a terra. Mas, por outro lado, também estamos sujeitos a barulhos, carro passando, motoboy, cachorro latindo, conversas. É o momento de que o trabalho está em casa e agora a gente tem essas interferências externas que fazem parte da vida. E isso, na verdade, o fato de falar de conexão com a Terra me traz um pouco para a energia feminina, que tem tudo a ver com o Dia das Mães, que é comemorado agora no dia 8 de maio. Se tem uma coisa que a pandemia escancarou, que já acontecia antes, mas que agora se tornou exponencial, é o que nós chamamos de economia do cuidado, que antes não tinha um termo para essa definição e agora ela foi definida mesmo como amor travestindo um trabalho invisível. E é um trabalho bastante pesado, diga-se de passagem. Porque a economia do cuidado consiste no tempo e na energia gastos para cuidar de filhos, idosos, pessoas que habitam com você, e isso envolve tanto a parte de compras, limpeza, manutenção da casa, refeições, como também inclui a educação das crianças. Já antes da pandemia, havia estudos que demonstravam que as mulheres dedicavam por semana 18 horas a mais do que os homens nessa tarefa. 18 horas a mais. Pensa que a semana de trabalho nós consideramos 44 horas. As mulheres já dedicavam 18 horas a mais do que os homens nessa tarefa. Com a pandemia, as mulheres passaram, segundo as pesquisas indicam, a se dedicar com 70% do seu tempo e energia a essas tarefas, além das outras jornadas que elas têm. Então, olha o desequilíbrio. Mulheres falando de 70% numa jornada tripla, enquanto a maioria dos homens, e claro, eu sempre faço um recorte do exagero, nós temos exemplos para todos os lados, exceções, mas a maioria, nós dizemos que 70% do tempo de tudo que é economia do cuidado acaba caindo sobre as mulheres. Isso aí fica muito fácil da gente perceber, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa de Google, se você colocar responsabilidade sobre a educação dos filhos, vai aparecer um monte de texto falando sobre a Bíblia e sobre Deus. Eu não estou aqui para falar de religião, mas é óbvio que o nosso modelo religioso influencia os nossos padrões sociais e de comportamento, e isso acaba influenciando a nossa sociedade. Então, quando nós já pensamos tradicionalmente em mulheres, cuidado com as crias, faz todo sentido que na educação infantil 96% dos professores sejam mulheres, porque são aqueles que num primeiro momento vão dar aquele cuidado inicial com carinho, aquele afeto, aquelas competências principalmente femininas para o desenvolvimento socioemocional dessas crianças. Então, se nós falamos que na educação infantil 96% são mulheres, à medida que as crianças vão evoluindo na educação, quando a gente começa a falar de Fundamental 1, Fundamental 2, que entram mais competências mentais, passa a haver um equilíbrio maior, ou ainda com um certo desequilíbrio, mas passa a haver uma presença masculina maior e o número de mulheres tende a diminuir. E assim chegamos no ensino médio, onde existem 58% de mulheres, em geral, professoras, para a diferença dos homens. Então vejam que é quase um número equilibrado. E nas universidades esse número de mulheres ainda cai mais ainda, até porque, se vocês lembrarem que a educação feminina, eu já falei em outros vídeos, a educação feminina formal acabou acontecendo mais tarde, então é natural que a gente tenha menos mulheres na educação superior, com pós-graduação, mestrados, doutorados, embora isso venha aumentando gradativamente.
Mas, por outro lado, nós percebemos que, dependendo da área de trabalho e da área da universidade, nós temos uma presença masculina maior. Na educação em geral, então, se a gente falar números concretos, nós temos mais ou menos 81% de mulheres professoras, porém, elas já têm remuneração, em média, 12% menor do que os homens. Isso é explicado por toda essa nossa herança cultural e por todo esse processo de desenvolvimento que nós tivemos aqui no país. Por outro lado, quando a gente vai para o mercado de trabalho, as mulheres representam 50% da força de trabalho, porém, a média de salários é 20% menor que a média masculina. Mesmo assim, nós ainda temos a visão romantizada, principalmente nas propagandas de Dia das Mães, que a gente vai ver na televisão agora, aonde a mulher é capaz de fazer tudo e essa jornada tripla é sempre feita com um sorriso no rosto. Ontem eu publiquei um texto e eu estava procurando fotografias para colocar de mulheres educando seus filhos, ou mulheres em uma situação de ensino para os seus filhos. E foi muito difícil achar uma foto com uma mulher que não estivesse sorridente, toda arrumada, maquiada, bonita, como se aquilo fosse o maior prazer do mundo. Eu não digo que educar os nossos filhos não seja talvez um momento prazeroso, um momento de contato. Por outro lado, isso reforça essa imagem totalmente estereotipada de que a mulher faz isso somente por amor e não por obrigação. E aí, claro, de novo, eu estou falando especificamente de mulheres, porque elas acabam se envolvendo mais nessa economia do cuidado e porque estamos com essa data emblemática que é o Dia das Mães aí para frente. Na sociedade, a gente também vai se deparar com um grande número de mulheres que renuncia à vida profissional quando tem os filhos, principalmente quando elas acabam fazendo a conta do valor que vai ser gasto ou do que elas receberiam como remuneração na vida profissional versus o que vai ser gasto para elas oferecerem um cuidado terceirizado para os filhos. Então, muitas mulheres também acabam abandonando o mercado de trabalho no momento inicial da vida das crianças, até o momento em que elas já sejam um pouco mais independentes. E isso acaba causando outros problemas no retorno ao mercado de trabalho, que eu vou falar em outro momento. Mas esse é um dos problemas que nós temos. E outras questões é que, por falta talvez de oportunidade, muitas dessas mulheres acabam caindo na informalidade. Então, recorrendo a, principalmente as que têm uma educação mais deficiente, elas acabam caindo em serviços domésticos, acabam caindo em serviços de alimentação informais, tudo isso para gerar a manutenção da sua família. Então, é um problema bastante grave essa romantização desse processo de cuidado aí das mulheres para com filhos e família. E, finalmente, eu acho que é importante a gente trazer estas questões para o mercado de trabalho, levantar a consciência do que acontece fora daquele ambiente, porque está mais do que comprovado de que equilíbrio dentro das equipes e modelos de trabalho com grupos heterogêneos acabam gerando muitos melhores resultados para as empresas. Então, por mais que talvez a gente não tenha ações, mas talvez as empresas tenham comitês formados, as empresas tenham fóruns para discussão entre funcionários e sociedade. É importante trazer à consciência essas informações para que possamos tentar melhorar essa desigualdade que existe do trabalho doméstico e do trabalho desse cuidado geral e amplo. Então, essa é a provocação que eu tenho para hoje.